Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia e posicionamento. De forma resumida, então, algumas regiões que devem ser tidas como de maior preocupação no posicionamento do paciente quando em posição supina, a proteção do olecrano para evitar-se a lesão do nervo ulnar, proteção das escápulas para se evitar naquelas regiões, principalmente em pacientes mais emagrecidos, a pressão dessa região contra a mesa cirúrgica, que deve então ser evitada, e a proteção deve ser instituída com tecidos mais macios ou espumas, enfim. A região sacral do paciente, principalmente em cirurgias mais prolongadas e em pacientes mais pesados, também pode sofrer isquemia e ao final da cirurgia pode apresentar a surpresa de uma lesão tecidual ali devido ao peso e a situação do paciente ser complicada por uma condição, uma comorbidade surgida pelo posicionamento inadequado ou no posicionamento adequado, alguns pacientes mesmo assim ainda podem apresentar essa lesão. A região poplítea também deve ser protegida, evitar o contato de qualquer estrutura com a região lateral do joelho pelo risco de compressão do nervo fibular comum, que passa por ali na lateral da cabeça da fíbula, e também, quando possível, manter essa região um pouco fletida para diminuir a tensão tanto do nervo ciático quanto da região lombar do paciente. A proteção do calcanhar, muito importante também, sempre evitar que se mantenha a proteção na região poplítea sem a proteção do calcanhar. Muitas vezes a preocupação ela é real, existe, é protegido, é colocado algo sob os joelhos do paciente, mas o pé do paciente fica ali sem contato, fica meio dependurado, e isso pode levar à lesão nervosa também, o paciente no pós-operatório ficar com comprometimento funcional dos pés por extensão de estruturas nervosas, principalmente relacionadas ao nervo tibial. Mas deve ser colocado o contato para se evitar que o pé fique pendurado, mas deve ser um contato protegido com estrutura macia para que se evite lesões isquêmicas de contato, de calcanhar, de tornozelos. E é muito comum o paciente, no pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia prolongada, reclamar de dor na região do calcanhar, e muitas vezes uma dor bastante intensa. Portanto, a partir da posição do paciente em decúbito dorsal horizontal, a inversão do posicionamento da mesa com a manutenção do paciente em céfalo-aclive ou céfalo-declive vão provocar alterações hemodinâmicas respiratórias e, eventualmente, a nível de circulação cerebral. A posição encefalo-aclive diminuindo o retorno venoso devido à ação da gravidade que dificulta o fluxo sanguíneo em direção ao coração direito, vai fazer com que muitas vezes, dependendo da resposta, da sensibilidade do paciente a esses baroreceptores atriais e de grandes vasos, vai fazer com que haja uma diminuição da frequência cardíaca por ativação do sistema vagal, do sistema parasimpático e inibição do sistema simpático do paciente. Portanto, a posição encefalo-aclive, diminuindo o retorno venoso, pode induzir nesse paciente a uma bradicardia reflexa, no fenômeno chamado reflexo de Bizold-Jarisch. O paciente encefalo-declive, o retorno venoso facilitado pela gravidade vai propiciar o estiramento das fibras atriais e dos grandes vasos, podendo estimular receptores ali existentes que vão aumentar o tônus simpático e inibir o tônus vagal, fazendo com que haja um aumento da frequência cardíaca desse paciente, além do estímulo direto de estiramento das fibras atriais poder ativar também o próprio nódulo sinusal. Pacientes submetidos à laparoscopia muitas vezes necessitam desse posicionamento de céfalo-aclive ou céfalo-declive, dependendo da região intraabdominal a ser manipulada para facilitação do procedimento cirúrgico. A pressão aumentada intraabdominal
pode fazer com que haja maior dificuldade ainda no retorno venoso dos pacientes com céfalo-aclive. Importante, então, propiciar um bom relaxamento neuromuscular do paciente para diminuir o tônus muscular e assim facilitar o trabalho do cirurgião com pressões intraabdominais de menor intensidade. A pressão intraabdominal aumentada pode gerar, além da piora do retorno venoso, dependendo da intensidade desse aumento de pressão intraabdominal, pode também dificultar a drenagem venosa de sistema nervoso central e fazer com que haja aumento da pressão arterial, da pressão intracraniana. Também a dificuldade do retorno venoso em laparoscopias de tempo muito prolongado pode levar à instalação de síndrome de compartimento abdominal, levando a prejuízo da circulação arterial e diminuição do retorno venoso, que pode levar a edema dos membros inferiores, hipotensão importante e até fenômenos mais graves, como, por exemplo, destruição muscular, abdominólise, entre outros. A cirurgia robótica também, que muitas vezes necessita de posição de céfalo-declive intensa, muitas vezes dificultando a manipulação da anestesia do paciente, o controle hemodinâmico e respiratório. Deve ser um procedimento bastante planejado e, em geral, a proteção contra quedas, contra alterações e deslocamentos, desconexões de sistema de hidratação, ventilação e monitorização deve ser previsto na tentativa de uma proteção adequada e uma possibilidade de manuseio desses equipamentos caso haja alguma alteração durante a cirurgia. Durante as cirurgias com essas alterações de posicionamento, podemos então ter também aumento ou diminuição do débito cardíaco. Paciente com céfalo-declive, pelo retorno venoso aumentado, pode aumentar o volume diastólico final, o volume sistólico e assim o débito cardíaco também. O inverso ocorre no paciente em céfalo-aclive, que pode propiciar uma diminuição do retorno venoso e assim uma diminuição do débito cardíaco. A capacidade residual funcional, muitas vezes diminuída já no paciente em decúbito horizontal, diminui bastante no decúbito de céfalo-declive e pode estar aumentado, geralmente está no paciente com céfalo-aclive, uma vez que a gravidade favorece a deposição das vísceras abdominais na região pélvica e assim facilita a movimentação do diafragma. Lembrar que a pressão intraabdominal muito aumentada, principalmente nos pacientes céfalo-declive, pode aumentar bastante o trabalho respiratório no paciente em ventilação espontânea e nos pacientes com ventilação mecânica, a pressão inspiratória muitas vezes tem que ser bastante aumentada para que se consiga uma ventilação adequada nesse paciente. Quando a posição de céfalo-declive se associa à laparoscopia, isso se torna ainda mais intenso. Em geral, os pacientes submetidos à cirurgia neurológica, que apresentam elevação do tórax ou a posição em céfalo-aclive, têm essa alteração diminuída, facilitando a ventilação e diminuindo a drenagem sanguínea do polo cefálico. Lembrar que pacientes mantidos em céfalo-aclive ou pacientes com elevação do tórax sempre necessitam de avaliação da pressão arterial a nível de pavilhão auditivo, que é a região que vai traduzir mais adequadamente, mais próximo do real, a pressão intracraniana por estar na altura do polígono de Willis. Portanto, em pacientes de maior gravidade, cirurgias neurológicas mais complexas, a monitorização da pressão arterial invasiva deve manter o dômus do equipamento na altura do pavilhão auditivo. Lembrar que nos pacientes com céfalo declive, a possibilidade de formação de edema de face pode atrapalhar bastante
o manuseio do paciente no momento da extubação e comprometer as vias aéreas por edema de laringe, e assim a intubação pode ser um desafio bastante grande para o anestesiologista e o paciente. Uma conduta possível de se realizar na tentativa de avaliar essa permeabilidade das vias aéreas de forma preditiva é a ventilação do paciente em pressão positiva com o balonete do tubo esvaziado. Se houver vazamento do volume introduzido nos pulmões do paciente por fora do tubo traqueal do paciente, provavelmente esse paciente, mesmo se tiver algum grau de edema de vias aéreas, ele não vai sofrer obstrução por esse edema. Se por acaso não houver vazamento na ventilação do paciente com o balonete esvaziado, é importante que ele se mantenha entubado durante algum tempo mais, para se garanta a permeabilidade dessas vias aéreas. Importante lembrar que o deslocamento do paciente da mesa de cirurgia para a maca e vice-versa, principalmente na alteração de decúbito dorsal ou paraventral ou outra alteração qualquer, deve ser feita em conjunto com a equipe e a atenção com todo o equipamento, e regiões em risco de lesão por contato devem ser monitorizadas adequadamente. Lembrar que os pacientes obesos oferecem maior risco, e nos pacientes com alteração mais intensa do céfalo-declive ou do céfalo-aclive, a contenção do paciente deve ser feita de maneira tal que se evite o deslocamento do paciente no transoperatório. Muitos hospitais utilizam colcha de silicone, que são de material que permitem uma certa adesão da pele do paciente ao equipamento e assim evita o deslocamento do paciente por deslizamento. A utilização de contenções do paciente na região do ombro para evitar na posição de céfalo-declive que esse paciente desloque na direção cefálica e possa cair da mesa ou sofrer alguma lesão intraoperatória, deve ser feita com muito cuidado, uma vez que os suportes de ombro muitas vezes fazem a clavícula comprimir o plexo braquial sobre as costelas, o que pode ser também bastante perigoso. A posição sentada, muito utilizada para cirurgia de ombro, cervical posterior, fossa posterior, é uma posição que também traz bastante alterações fisiológicas e alguns riscos, alguns deles bastante severos. É uma posição que permite não só o acesso ao campo cirúrgico, mas também diminui o sangramento no campo cirúrgico, facilitando a qualidade do trabalho do paciente, uma vez que o campo fica mais limpo para seu procedimento de forma mais minucioso. Em geral, a respiração no paciente sentado ela é preservada e facilitada, seja naqueles pacientes que eventualmente vão ser submetidos a cirurgias sob sedação ou anestesia regional, mas também a ventilação mecânica fica facilitada pela necessidade de menor pressão de insuflação pulmonar. A pressão torácica consegue ser mantida mais baixa, uma vez que a gravidade facilita o deslocamento caudal das vísceras, mantendo uma maior facilidade de deslocamento dele durante o ciclo respiratório. A redução do retorno venoso, causando menor débito cardíaco e a possibilidade de hipotensão, principalmente nos pacientes sob anestesia regional ou anestesia geral mais profunda, traz um limite de compensação para essa diminuição do retorno venoso e o maior risco de isquemia cerebral. A posição deve ser programada para que seja facilitada a inversão do paciente para a posição horizontal de maneira facilitada. Em caso de complicações tais como a embolia, uma complicação bastante severa e de alta periculosidade para o paciente.
Evitar sempre a hiperventilação, uma vez que a possibilidade de isquemia cerebral por baixo débito cardíaco e baixa pressão de perfusão pode ser complicada pela vasoconstrição provocada por uma eventual hiperventilação e hipocapnia. De novo, lembramos aqui que a pressão arterial cerebral ela é menor do que a pressão arterial aferida no membro superior do paciente. Para cada centímetro acima do coração, há um decréscimo médio de 0,77 milímetros de mercúrio na pressão arterial do paciente, o que faz com que aquela pressão aferida no braço seja uma pressão normalmente acima daquela pressão que estaria sendo desenvolvida a nível encefálico do paciente. É importante que se faça, então, a verificação da pressão arterial do paciente, quando ela for feita de maneira invasiva, com o dômus do transdutor da pressão a nível de pavilhão auditivo, que é a região que nos daria uma pressão mais próxima da pressão intracraniana por estar a nível próximo do polígono de Willis. A elevação do dorso do paciente deve idealmente ser feita em etapas para que se permita um tempo maior de adaptação do paciente a essa redução do débito do retorno venoso e também do débito cardíaco em consequência. Portanto, a elevação muito rápida pode levar a risco de hipotensão mais severa sem tempo de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral devido à alteração abrupta que acontece nesse momento. A ventilação fica facilitada nesse paciente, como foi dito, devido à ação da gravidade auxiliando na redução da pressão intraabdominal e na compressão do diafragma pelas suas vísceras. Portanto, a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total ficam aumentadas no paciente na posição sentada, da mesma forma que no paciente com céfalo-aclive. Há uma redução da pressão das vias aéreas e uma facilitação na ventilação, porém pode haver diminuição da pressão de perfusão pulmonar devido à diminuição do débito cardíaco. É importante não hiperventilar para que se facilite esse fluxo sanguíneo pulmonar e não se induza vasoconstrição nem vasoconstrição cerebral também. A fixação, como foi dito, deve ser feita de maneira tal que se facilite o retorno do paciente ao decúbito dorsal de maneira rápida em caso de complicações como hipotensão, choque, parada, arritmia severa ou embolia pulmonar. A fixação da cabeça realizada em cirurgias de ombro, por exemplo, pode ser feita de maneira menos complexa, através de fixação com fitas adesivas ou outros sistemas como rodilhas especiais ou outros contentores de polo cefálico. Nas cirurgias sobre a região cervical e nas craniotomias de fossa posterior, é utilizado com frequência o fixador do tipo de Mayflower ou outro, e esse fixador ele deve ser adaptado à mesa de cirurgia e de forma adequada. São mostrados nesse diapositivo são mostradas aqui duas figuras. Na primeira figura, o suporte da cabeça do paciente é presa na região central da mesa cirúrgica. Esse posicionamento ele dificultaria a redução do dorso do paciente para a posição horizontal devido à sua fixação muito longe do paciente. Na segunda figura, o material, o equipamento de fixação da cabeça é presa na região dorsal da mesa cirúrgica. Isso facilita bastante porque no momento em que se decide reduzir a elevação do dorso do paciente, e o aparelho de fixação da cabeça do paciente vai acompanhar de maneira adequada, sem risco de trauma ao paciente. Isso é preciso ter bastante bem planejado para que se evite perda de tempo nas intercorrências mais agressivas e também lesão do paciente na hora da mobilização. É importante
em pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de fossa posterior, principalmente nos pacientes que vão ser mantidos com a flexão exagerada da região cervical, a monitorização de pressão de potencial evocado somatosensorial para avaliar eventual isquemia de tronco, de língua, eventual interferência com os nervos laringeu recorrentes, e assim a manutenção da preservação dessas estruturas. Durante a monitorização pode ser feita a interpretação e o diagnóstico de isquemia de uma dessas estruturas e assim aliviar a flexão que estava causando essa alteração. Avaliar sempre a flexão e o eletrodo colocado no balonete do tubo pode avaliar também a atividade de músculo glossofaríngeo vagal. A região lombar do paciente deve ser protegida de maneira tal que mantenha algum grau de contato durante todo o trajeto da coluna do paciente e evitar-se a hiperextensão dos membros inferiores para que não haja estiramento ou estresse do nervo ciático e nem contato com o nervo fibular comum, que pode ser causa de lesão permanente durante esse tipo de procedimento de posicionamento. Também em relação à posição sentada, devemos ter cuidado na proteção do plexo braquial. Muitos pacientes submetidos à cirurgia na posição sentada permanecem com os braços sem apoio e o fato do membro superior ficar dependurado, tracionando o plexo braquial, pode causar lesões nessas estruturas. Então, sustentar os braços, evitar que eles fiquem pendurados, isso pode não só causar a lesão do próprio plexo braquial, mas causar dor por estiramento ligamentar e pode ser bastante desagradável no pós-operatório. Então, evitar também que se mantenha, como na figura direita desse diapositivo, que se mantenha o braço hiperestendido em alguma situação e principalmente se houver algum apoio sobre os ombros do paciente. O apoio sobre o ombro do paciente pode levar a clavícula a comprimir o plexo braquial contra as costelas e a hiperextensão do braço pode causar a compressão dos ramos do plexo braquial pela cabeça do húmero. Portanto, deve ser evitado esse exagero de abdução e essas compressões sobre o ombro do paciente. Os joelhos devem ser fletidos de maneira adequada para que se evite extensão do ciático, como foi falado no diapositivo anterior. O ciático, ele por si só, já é um problema. O paciente que vai ficar sentado em cirurgias que são muito prolongadas podem sofrer isquemia e algum grau de lesão nesse nervo, principalmente nos pacientes grandes obesos. Portanto, além de evitar-se a extensão ou flexão exageradas do quadril do paciente, é importante que se mantenha algum grau de acolchoamento abaixo do paciente para que se evite essa compressão exagerada em pontos de maior saliência óssea. Também o risco de pneumoencéfalo, principalmente nos pacientes submetidos à craniotomia, é uma possibilidade que leva a complicações no pós-operatório, como com possibilidade de confusões mentais, convulsões, e o uso de hidratação, de diuréticos, que pode levar à desidratação do paciente, aumenta o risco de acontecimento do pneumoencéfalo devido à diminuição do volume encefálico no momento em que se fecha a craniotomia, a possibilidade de manutenção de conteúdo aéreo ali acaba aumentando, e isso deve ser evitado e investigado caso haja o surgimento de alterações neurológicas comportamentais
e de algum distúrbio cognitivo no pós-operatório, deve ser avaliado isso. Muitas vezes a necessidade, inclusive, de reintervenção para a drenagem desse pneumoencéfalo. Nunca é demais fazer essas referências sobre proteções adequadas para o paciente em posições mais incomuns. A proteção do calcanhar é de suma importância. Existem pacientes que no pós-operatório reclamam de bastante dor no calcanhar devido ao contato prolongado, cirurgias extensas, sem uma proteção adequada, e uma dor que não está, na maioria das vezes, relacionada com o foco da cirurgia e, portanto, é uma questão delicada a se explicar no pós-operatório. O calcanhar e o tornozelo do paciente são regiões bastante sensíveis, sem muita proteção, extremidade óssea, que pode gerar lesão tecidual e muita dor no pós-operatório, devem ser protegidos. Além disso, apoiar os pés dos pacientes é outro cuidado que às vezes é esquecido, em pacientes que, por exemplo, são mantidos com apoio sobre o joelho do paciente para manter algum grau de flexão e assim contribuir para a redução do estiramento do ciático, e tem bastante utilidade realmente. Porém, esse apoio embaixo do joelho do paciente, na sua região posterior, muitas vezes deixa o pé do paciente pendurado, e isso pode trazer lesão do tendão de Aquiles. Então, sempre manter algum grau de contato com o pé do paciente para que ele não fique pendurado. Ele tem que ter contato, e esse contato tem que ser um contato macio para que se evite as lesões comentadas sobre calcanhar e tornozelo. A embolia aérea também é outro ponto bastante grave que pode acontecer, e por isso sempre repetimos os cuidados e as atenções que devem ser direcionadas a esse tipo de complicação, que acontece principalmente nos pacientes em decúbito sentado ou no paciente com céfalo aclive. 20 a 30% da população possui forame oval patente. Essa embolia aérea pode causar uma passagem de conteúdos na forma de êmbolo através do forame oval. Isso pode gerar obstrução a nível de coronária, a nível cerebral, e, portanto, trazer complicações graves no intra e no pós-operatório. A apresentação de arritmia, choque e até parada cardíaca pode ser consequência da embolia paradoxal no paciente submetido a essa cirurgia, nessa posição. Muito se fala em relação à quantidade de ar que é necessário passar, ser introduzido na circulação sanguínea para que haja a formação ou o desenvolvimento da embolia aérea de maneira agressiva. Isso é bastante relativo. O importante é que o volume é um fator importante, mas a velocidade de ocorrência da embolia pulmonar é de maior importância ainda. Portanto, sempre que houver a suspeita da embolia aérea, deve ser tratada imediatamente através de comunicação com o cirurgião, que deve interromper a cirurgia, se for possível, naquele momento, colocar líquidos, soro fisiológico ou algo semelhante que possa interromper a entrada de ar naquela região, reduzir o decúbito do paciente para que se diminua a pressão negativa naquele setor da circulação venosa, e assim diminua a entrada de ar naquela região. A ausculta do tórax do paciente na busca do famoso som de moinho muitas vezes impreciso, difícil de realizar, e a existência de outros sons que interferem na boa avaliação muitas vezes impossibilita a tomada de decisão a partir desse exame mais simples. A utilização do ecocardiograma transesofágico, que pode ser indicada na maioria dos pacientes submetidos à cirurgia nessa posição com anestesia geral, deve ser evitado nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia sob flexão cervical importante, pela impossibilidade de introdução e manutenção do ecocardiograma transesofágico,
mas ele é o padrão ouro no diagnóstico da embolia pulmonar, da embolia aérea, e consegue captar até 0,02 ml por quilo de peso. 76% dos pacientes que apresentam embolias aéreas com fluxos com volumes tão pequenos podem ser diagnosticados através desse método. A segunda escolha, o segundo o parâmetro, o segundo recurso de grande utilidade é o Doppler transtorácico, que pode captar absorções, embolias aéreas com volumes tão pequenos quanto 0,05 ml por quilo de peso. O Doppler transcraniano, através da avaliação principalmente do fluxo sanguíneo de artéria cerebral média, também pode captar a existência de embolia naquela região, que pode trazer benefício importante. No caso do acontecimento, da suspeita forte da embolia aérea, então, interromper a cirurgia, colocar líquido na região, se possível, se houver habilidade e não for não houver limitação importante para essa execução, trazer o paciente para o decúbito lateral esquerdo em Trendelenburg para que haja uma tentativa de retirada daquele ar, que normalmente paciente desse tipo de cirurgia, principalmente se for cirurgia neurológica, está com um acesso venoso central, que é uma indicação de instalação para eventual aspiração de ar de embolia aérea. A possibilidade de quadriplegia nos pacientes sob cirurgia de fossa posterior, principalmente com grande grau de extensão ou flexão da região cervical, podendo lesar estruturas nervosas a nível de C5, devem ser, então, uma preocupação, e a monitorização com potencial evocado somatosensorial muitas vezes capta a alteração antes de uma lesão ser desenvolvida e, portanto, deve ser utilizado em pacientes com posições mais extremas. A possibilidade de macroglossia nesses pacientes, principalmente cirurgia de fossa posterior, pode ocorrer devido a dificuldades da drenagem venosa no posicionamento com a flexão exagerada, e a utilização de tubo traqueal também vai contribuir vai piorar, vai intensificar essa alteração provocada pela flexão. Portanto, o ideal é a observação através da monitorização de potencial somatosensorial, para pelo menos avaliar se essa alteração está sendo importante também a nível de lesão neurológica. Mas a macroglossia muitas vezes acaba sendo o desfecho de uma situação em que dificilmente a cirurgia poderia ocorrer se não fosse naquela posição que o paciente está posicionado, aquela que está instalado. Então, o tubo orotraqueal no paciente com flexão extrema pode atrapalhar a drenagem ou aumentar a dificuldade da drenagem venosa provocada pelo posicionamento, e a colocação do ecocardiograma transesofágico também pode contribuir para esse pior desfecho. Também lembrar a possibilidade da lesão do laringeu recorrente, dificultando a extubação do paciente no pós-operatório, devido à alteração de mobilidade de cordas vocais. Portanto, em posição de flexão, sempre no pós-operatório, avaliar adequadamente a permeabilidade das vias aéreas através da manobra de desinsuflação do tubo, do balonete do tubo traqueal no momento da extubação, para se avaliar a permeabilidade e a movimentação das cordas vocais quando isso for possível. Alguns autores elencam como contraindicação a utilização do posicionamento sentado no paciente que possui diagnóstico de forame oval patente, que apresenta a isquemia cerebral em qualquer grau durante o posicionamento do paciente nessa situação. Paciente com pressão arterial direita elevada,
pelo risco de dificuldade da perfusão do fluxo sanguíneo e manutenção de fluxo sanguíneo pulmonar. Pacientes com hipertensão pulmonar devem ter essa posição também evitada. Pacientes com hipertensão refratária e pacientes com alteração degenerativa de coluna. A posição de litotomia é muito utilizada para cirurgias ginecológicas, obstétricas, urológicas, cirurgias sobre o reto, e ela traz também algumas alterações fisiológicas que podem se manifestar de maneira importante, além do risco de lesões neurológicas, tanto de nervos relacionados à medula quanto aos nervos periféricos. É importante que se evite a extensão da coxa ou a flexão da coxa de maneira bastante severa, flexão acima de 90 graus ou a abdução maior que 45 graus são as mais relacionadas à alteração neurológica, com dor, com neuropraxia no pós-operatório. Lembrar sempre de evitar o contato com superfícies rígidas em relação a calcanhar, tornozelo, principalmente o nervo fibular na região lateral do joelho, que pode comprimir o nervo fibular comum contra a cabeça do perônio, e isso é bastante intensificado e repetido durante esse vídeo, devido à grande importância e à frequência que felizmente tem diminuído ao longo do tempo, mas ainda existe essa incidência. Prestar bastante atenção no posicionamento dos membros superiores também do paciente, para que se evite hiperextensão, hiperabdução, e assim se evite o estiramento de plexo braquial, extensão excessiva do cotovelo, que pode levar tanto à lesão do nervo mediano na região anterior do bíceps, que pode comprimir em pacientes mais musculosos esse nervo, os contatos com a região lateral do úmero, que podem, com a compressão exercida eventualmente por suportes da mesa, levar à lesão do nervo radial, e o nervo mais comumente afetado, o nervo ulnar, que passa ali no epicôndilo medial, na região do cotovelo, evitar-se sempre contatos com superfícies rígidas. Também lembrar no paciente que vai ser submetido à cirurgia com os membros juntos ao corpo do paciente, a possibilidade, como é visto na figura à extrema direita, nesse diapositivo, de compressão contra as estruturas da mesa. É um risco bastante grande que acontece, e o dano causado pode ser bastante severo. Portanto, muita atenção ao fim do posicionamento, durante o posicionamento, com todas as partes do paciente da mesa que não devem ficar em contato e que não devem ser negligenciados em relação à possibilidade de lesão e movimentação do paciente da mesa. Contato com estruturas de metal também, obviamente, vão levar ao risco de queimadura durante a utilização do eletrocautério. No momento do posicionamento do paciente na posição de litotomia, é importante que haja o levantamento bilateral dos membros de forma concomitante, para que se evite, naquele paciente já anestesiado, uma rotação assimétrica e assim a possibilidade de lesão da coluna lombosacra do paciente. É importante que essa elevação seja feita de forma lenta, e normalmente essa elevação vai levar a retorno venoso aumentado, com possibilidade de um pequeno aumento da frequência cardíaca pelo maior retorno venoso e estiramento das fibras atriais e de grandes vasos, como já foi várias vezes comentado nesse vídeo. Também no momento de baixar as pernas do paciente na mesa ao fim da cirurgia, é importante que esse procedimento seja realizado de forma simétrica, concomitante, os dois lados baixando ao mesmo tempo e de maneira lenta.
esse movimento simultâneo deve ser pelo mesmo motivo, para evitar a rotação assimétrica da coluna, com possibilidade de lesão tanto nervosa quanto ligamentar. E baixar de maneira lenta é importante porque nesse momento vai ter uma diminuição súbita do retorno venoso. A gravidade que contribuía com o retorno venoso rápido dos membros inferiores vai atuar menos no momento em que as pernas ficarem na posição horizontal. Portanto, haverá uma diminuição do retorno venoso, e essa diminuição do retorno venoso, diminuindo o estiramento das fibras atriais, vai provocar o reflexo de Bezold-Jarisch. Esse reflexo ele não é permanente, ele pode não acontecer, mas existe na literatura uma vasta quantidade de casos relatados de pacientes que desenvolveram hipotensão e bradicardia severa durante esse procedimento de baixar as pernas do paciente. Portanto, sempre ficar atento, é um momento em que o anestesista tem que ficar vigilante, porque a bradicardia realmente pode ser intensa e deve ser tratada de maneira bastante agressiva. Lembrar que no posicionamento de litotomia, principalmente nos pacientes obesos, a coxa desloca parte da parede abdominal na direção cefálica, podendo aumentar a pressão intraabdominal, e isso faz com que haja diminuição da complacência torácica. Pode também causar diminuição do retorno venoso. Então, é importante que tenha essas coisas em mente para se avaliar, principalmente no paciente sob sedação mais profunda, devido ao fato de esse paciente poder ter algum grau de dificuldade respiratória. Nos pacientes em ventilação mecânica é esperado um pequeno aumento da pressão intratorácica devido ao aumento da pressão intraabdominal e deslocamento das vísceras no sentido cranial. Lembrar sempre de conversar com o paciente no momento da avaliação pré-anestésica e comentar sobre os riscos desse posicionamento. O paciente pode ter dor lombar no pós-operatório devido ao alinhamento mais retificado da coluna lombar, poder levar a algum grau de dor lombar no pós-operatório. Principalmente nos pacientes mais obesos, o posicionamento com flexão excessiva da coxa sobre o abdômen do paciente pode interromper a circulação venosa do paciente e levar a síndrome de compartimento. Em cirurgias muito prolongadas, esse posicionamento, essa flexão exagerada deve ser avaliada e aliviada periodicamente, para que haja uma possibilidade de tanto de melhorar a perfusão do membro inferior, quanto também de melhorar o seu retorno venoso. É importante, então, lembrar que nessas cirurgias longas, principalmente em pacientes mais obesos, esses cuidados se intensificam e devem ser acompanhados de maneira bem próxima. Esse diapositivo mostra essas figuras com as relações anatômicas entre alguns nervos e ossos nos membros inferiores. Na primeira figura, à esquerda e acima, é possível ver a relação entre o plexo lombar e o esqueleto ósseo da bacia. É possível perceber o risco de compressão dessas estruturas ou de estiramento na flexão excessiva da coxa sobre o abdômen, fazendo com que possa gerar algum grau de lesão temporária ou não nesses nervos do plexo lombar. Abaixo dessa figura, à esquerda ainda, é possível ver o nervo ciático passando na coxa pela face posterior, e o risco de extensão excessiva, levando a estiramento ou flexão excessiva também do tórax, da coxa sobre o abdômen do paciente, e também muitas vezes o paciente sentado durante a cirurgia sobre essa estrutura nervosa levar a uma isquemia devido ao peso do paciente comprimindo a estrutura nervosa durante um tempo prolongado. Na figura central é possível ver as ramificações do nervo ciático e a eventual interpretação das manifestações sintomáticas
no pós-operatório. Então, o nervo semitendinoso, semimembranoso, o adutor magno, o músculo do bíceps femoral. Então, cada um desses nervos, cada um desses ramos pode sofrer alteração em compressão do nervo ciático, e a manifestação no pós-operatório fica explicada pela função de cada um desses nervos. À direita, é possível ver também, principalmente, a relação anatômica entre o nervo fibular comum e a cabeça da fíbula, ou do perônio do paciente, e por falta de proteção maior ali, o nervo fica bastante superficial e a compressão muito facilitada do nervo contra a cabeça da fíbula do paciente, podendo gerar a isquemia, a lesão desse nervo, com manifestações no pós-operatório de bastante gravidade. Lembrar que essa complicação ela pode acontecer tanto no paciente com anestesia regional quanto no paciente com anestesia geral. Portanto, quando acontecer no paciente com anestesia regional, uma anestesia raquidiana, por exemplo, uma anestesia loco-regional do nervo ciático, o comprometimento desse nervo tibial pode ser difícil de explicação no pós-operatório do paciente. Pode ser relacionada, mesmo não sendo causada, pode sofrer alguma crítica em relação à possibilidade de lesão causada pela anestesia regional que foi executada. Esse diapositivo mostra essas figuras com a demonstração de passagem de nervos de membros inferiores em regiões de grande vulnerabilidade. O nervo ciático, como é demonstrado na figura acima e à esquerda, passa entre o músculo piriforme e o ramo superior do pubis. Essa região é passível de lesão do nervo ciático devido à hiperflexão do quadril, ou seja, a hiperflexão da coxa contra o abdômen, fazendo com que haja a compressão do nervo e possibilitando lesões, então, do nervo ciático. Abaixo à esquerda, a passagem do nervo obturador no forame obturado, que também pode causar lesão por extensão, estiramento desse nervo, em situações também de hiperflexão. A figura central mostrando a inervação do membro inferior, salientando a passagem do nervo fibular comum, que contorna a cabeça da fíbula, em uma região que é extremamente vulnerável devido à falta de tecido muscular para proteção ali sobre o músculo, e qualquer fonte de compressão pode causar lesão no nervo fibular comum, causando também problemas importantes, muitas vezes graves, no pós-operatório. Na figura mais à direita, os metâmeros, né, relacionados a lesões, os dermátomos, perdão, relacionados às lesões de nervos de membros inferiores. Então, a região posterior da coxa, relacionada principalmente ao nervo, aos nervos originados em S1, né, que formam o plexo lombosacral, a região do nervo peroneiro superficial, a região do nervo fibular profundo, e assim sucessivamente. Então, é importante que haja a proteção tanto contra contatos, contra superfícies rígidas, mas também em relação ao próprio posicionamento do paciente, que não deve causar nem hiperextensão nem hiperflexão, que podem levar a lesões importantes. O ciático ele sofre estiramento com rotação externa da perna, a hiperflexão do quadril e hiperextensão do joelho. Essas são situações que devem ser evitadas. Veja nesse diapositivo essa hiperflexão na posição de litotomia avançada para realização de cirurgias normalmente relacionadas a procedimentos ginecológicos, urológicos ou retais, mas que são, principalmente quando a cirurgia é muito prolongada, são bastante perigosas em relação às lesões possíveis já mencionadas. E aqui mais uma lesão possível, que é a compressão e o estiramento do nervo
cutâneo lateral da coxa, que pode ser assim lesado nessa posição extremamente avançada devido à sua passagem bastante restrita entre o ligamento inguinal e o osso ilíaco do paciente. O decúbito lateral é muito utilizado para cirurgias sobre o rim, sobre o pulmão e cirurgias de reto peritônio. São cirurgias que é uma posição que necessita que o paciente seja protegido contra movimentações e queda, e, em geral, o membro inferior dependente ele fica fletido para dar estabilidade na posição e reduzir a tensão, tanto do nervo ciático quanto da região lombar. Os joelhos fletidos e a coxa fletida sobre o quadril não deve, porém, sofrer hiperflexão. Flexões menores que 90 graus são as adequadas, uma vez que a hiperflexão pode levar a comprometimento do músculo obturador, do nervo obturador e do nervo ciático, e, portanto, devem ser protegidos, evitando-se esse excesso de flexão. É importante proteger a orelha dependente e os olhos, principalmente nos pacientes sob anestesia geral, já que eles não têm como se defender contra contatos e pressões. Há nessa posição uma redução mínima do volume sistólico e uma pequena elevação da resistência vascular sistêmica e pulmonar. Em relação à parte ventilatória, no paciente em decúbito lateral que está em ventilação espontânea, ele vai apresentar um padrão parecido com o paciente em qualquer outra situação de decúbito, seja sentado ou deitado em decúbito dorsal. Enfim, haverá um fluxo pulmonar preferencial na região dependente devido à ação da gravidade, que vai facilitar o desvio desse fluxo para o pulmão dependente. E a ventilação também fica favorecida na região dependente. Isso acontece porque as vísceras abdominais impulsionando o diafragma na região em direção cranial faz com que, durante a inspiração do paciente, a contração do diafragma faça um trajeto de deslocamento maior. Portanto, a ventilação dependente, assim como o fluxo sanguíneo no pulmão dependente, é superior à região não dependente. É a região de melhor troca gasosa, melhor relação ventilação-perfusão. No paciente em ventilação controlada, o padrão muda. Enquanto o fluxo sanguíneo continua preferencial na região dependente, a ventilação, já que a pressão ventilatória faz com que a expansão seja através da introdução da pressão de dentro para fora, a resistência maior do pulmão dependente, devido à pressão das vísceras abdominais, faz com que a pressão de insuflação pulmonar faça uma expansão maior no pulmão superior, no pulmão não dependente. Portanto, o fluxo sanguíneo é preferencial no pulmão dependente, mas a ventilação fica preferencial no pulmão não dependente. Outros aspectos importantes no decúbito lateral são mencionados aqui. O primeiro é manter o alinhamento entre colunas cervical, torácica e lombar. Isso é importante para que se evite hiperextensões, estiramentos, até dor ligamentar no pós-operatório. Algumas vezes percebemos que a cabeça do paciente fica tendendo para o seu lado direito ou o seu lado esquerdo. Se a cabeça fica muito projetada para a região mais dependente ou menos dependente, isso gera uma tensão também no plexo cervical e no plexo braquial, podendo fazer com que esse estiramento gere lesões e dor no pós-operatório. É importante que o membro inferior que está fletido seja bastante avaliado e haja uma vigilância de modo a se evitar o contato dos pés do paciente com a mesa cirúrgica.
muitas vezes com a preocupação de se evitar o contato direto de um membro com o outro, colocamos travesseiros ou coisas semelhantes entre os dois membros do paciente, o que é uma indicação boa, mas nos esquecemos da proteção do pé dependente contra contato com superfícies endurecidas e metálicas da mesa, podendo levar a lesões de contato e pressão e até queimadura na utilização do bisturi elétrico. O pé não dependente também deve ser protegido, uma vez que se mantivemos esse membro inferior não dependente protegido contra o contato com o outro membro, mas se o pé não tiver contato com nada, se ele ficar pendurado, também pode levar a lesões. Portanto, manter sempre o contato, o apoio de cada pé, proteção contra contatos de superfícies rígidas, contra contato de metal, mas sempre mantendo as extremidades ósseas protegidas, uma vez que, principalmente em cirurgias prolongadas, isso pode levar a lesão, muitas vezes bastante dolorosa no pós-operatório. A utilização de cintas para manter a proteção contra a queda do paciente, ou deslocamentos laterais, é importante, quando utilizado, manter sempre essa cinta sobre o osso ilíaco, evitando contato e pressão contra o trocânter do fêmur, que pode gerar até isquemia da cabeça do fêmur, se for mantido sob muita pressão, e principalmente em cirurgias prolongadas. A utilização de coxim sobre o tórax, abaixo do tórax do paciente, para evitar lesões de compressão do plexo braquial, deve ser feito evitando-se sempre a instalação desse coxim na região axilar do paciente, o que poderia levar à compressão vascular e à isquemia do membro inferior. Em relação a isso, é interessante manter a oximetria monitorizada no membro superior dependente do paciente. Assim, teríamos a manutenção da vigilância do fluxo sanguíneo e oxigenação daquele membro. O membro superior não dependente também deve ser bem posicionado, de modo a que ele não fique repousando sobre o tórax do paciente, causando peso sobre as estruturas axilares e torácicas, que também pode levar a lesões tanto de contato e pressão quanto vasculares. A vigilância do pulso do membro superior dependente durante todo o procedimento é importante também para que se evite lesões isquêmicas por obstrução vascular. Esse diapositivo reforça a necessidade do cuidado contra a queda do paciente na posição lateral, da proteção do contato e pressão entre os dois membros inferiores e da manutenção de contato de apoio no pé não dependente do paciente, para que se evite estiramentos. A tira de contenção que passa no quadril do paciente, reforça-se aqui que deve ser evitada a colocação dessa cinta, dessa tira, sobre o trocânter do fêmur não dependente, uma vez que a compressão prolongada pode gerar problemas isquêmicos de cabeça de fêmur. O melhor posicionamento é sobre a crista ilíaca do paciente, quando possível. A manutenção também de posicionamento semilateral ou semiprona do paciente, ou posição de janeta, deve ser bastante cuidadosa também, para que se evite compressões e estiramentos do plexo braquial dependente no posicionamento do paciente. O posicionamento do membro superior dependente pode ser realizado ou ao longo do corpo, látero posterior a ele, de modo sempre a se evitar rotações que possam causar estresse de tensão nesse posicionamento. Evitar o contato sempre com os metais, e o membro superior não dependente em posição que preferencialmente tenha fácil acesso para o anestesiologista avaliar ou os sinais vitais do paciente, quando esse braço está sendo utilizado para monitorização, ou
para, eventualmente, a vigilância do acesso venoso também. E nas cirurgias neurológicas, que são utilizados os fixadores do Mayflower ou outros, a utilização desses aparelhos deve ser feita de maneira tal que se evite o posicionamento hiperextensivo ou hiperflexivo da região cervical do paciente. Uma alternativa ao posicionamento do membro dependente do paciente é a colocação de suportes no membro superior que seja independente da situação da mesa onde o paciente se encontra, como nessa figura à direita, nesse diapositivo. Sempre lembrando, em qualquer dessas posições, a proteção dos cotovelos do paciente também, uma vez que a lesão de nervo ulnar pode ser também uma consequência de mau posicionamento aqui. Uma variação do decúbito lateral é o decúbito lateral com flexão, muito utilizado para cirurgias de lombotomia, para correção de problemas renais. Essa posição deve ser realizada com muito critério, uma vez que o mau posicionamento pode trazer problemas. Como é verificado na letra A, nessa figura à esquerda, o posicionamento do chamado pilé, o ponto da mesa que se eleva para formar a curvatura na região lombar, está sendo colocado ali numa região errada, ali entre o osso ilíaco e as últimas costelas, na região do flanco dependente do paciente. Esse pilé vai gerar uma compressão sobre estruturas vasculares, promovendo constrição, principalmente da veia cava, que é menos muscular que a aorta, e assim diminuição do retorno venoso e eventualmente hipotensão. Em relação a outras complicações, na letra B é possível observar que o pilé está colocado ali sob as últimas costelas dependentes do paciente, e isso pode gerar tanto lesão pulmonar por compressão das costelas contra o pulmão, mas mesmo que não cause lesão mecânica importante, pode levar a aterictasia naquela região e muita dor no pós-operatório por causa do suporte do paciente, do apoio sobre aquelas costelas dependentes ali. Isso gera muita dor no pós-operatório. Então, tanto a letra A, com o pilé colocado no flanco, entre o osso ilíaco e as costelas, como na letra B, que é colocado sobre as costelas do paciente, são posições erradas. A posição correta do pilé abaixo do osso ilíaco dependente, de modo que garanta uma estabilidade no retorno venoso do paciente, que já está um pouco comprometido, uma vez que as pernas estão um pouco pendentes ali no posicionamento da mesa, e também evita-se a compressão das costelas contra os pulmões. Então, poderia gerar tanto problema pulmonar quanto problema de dor e eventualmente fratura em pacientes mais vulneráveis também. Outro ponto importante é o alinhamento da coluna, principalmente da coluna torácica com a cervical, uma vez que a região lombar dificilmente vamos conseguir um alinhamento perfeito, já que o paciente precisa ficar até certo grau fletido para facilitar o campo cirúrgico para o cirurgião. O posicionamento da cabeça também deve ser bastante vigiado. A vigilância é importante, uma vez que a manutenção desse desvio, como demonstrado aqui na figura à direita, mantendo o paciente com a cabeça pendente, vai gerar tanto isquemia no couro cabeludo do paciente, que está depositado ali sobre a mesa numa posição completamente desconfortável, e se o paciente está sob anestesia geral, a falta do desconforto não vai gerar segurança para esse paciente. Ele vai ter ali provavelmente um estiramento do plexo braquial não dependente, uma vez que está bastante distendido ali o pescoço do paciente. Isso é bastante preocupante. É importante também o apoio entre os dois membros para evitar o contato, o peso de um membro sobre o outro, e o pé dependente, como já mencionado anteriormente, deve sempre estar apoiado sobre uma superfície macia. O decúbito ventral é uma posição especial que merece bastante cuidado, muita atenção, principalmente
no momento de posicionamento do paciente, uma vez que muitas vezes os pacientes são submetidos à anestesia geral em decúbito dorsal, na maca ou em alguma outra estrutura, e depois ele é girado na mesa cirúrgica para ser mantido em decúbito ventral. É um posicionamento que normalmente é utilizado para cirurgia de fossa posterior, cirurgia de coluna, tanto cervical, torácica ou lombar, que eventualmente podem também ser realizadas pelo acesso ventral, mas em geral, com muita frequência, são realizadas por via posterior. Também cirurgias de acesso posterior dos membros inferiores são realizados aqui. Em geral, para cirurgia de coluna, principalmente, esses pacientes são posicionados sobre essa chamada estrutura de Wilson, que é essa estrutura que está na figura superior desse diapositivo, a estrutura preta que mantém ali o tórax do paciente e o abdômen posicionado de maneira tal que impeça grande aumento de pressão intraabdominal. Esse dispositivo ele é vazado na sua região central, mantendo o coxim de cada lado do paciente, o que facilita tanto a ventilação quanto o retorno venoso. Esses pacientes mantidos em decúbito ventral durante muito tempo podem apresentar, ao final de cirurgia, edema de face e de vias aéreas superiores. É muito importante a avaliação antes da extubação desse paciente, devido ao risco de, em pacientes hiperidratados, principalmente, o que é uma iatrogenia, esses pacientes podem apresentar edema grande de face e esse edema sugestivo de que há também edema de vias aéreas, o que pode gerar uma eventual obstrução ou dificuldade respiratória no pós-operatório. É muito importante manter sempre a proteção desses pacientes contra os contatos de olhos, contatos de nariz. Então, o posicionamento do polo cefálico deve ser feito de maneira tal que se mantenha livre de contato contra essas estruturas que são muito delicadas e eventualmente podem gerar lesões, muitas vezes permanentes. A compressão do globo ocular pode gerar isquemia retrobulbar, isquemia do nervo óptico, levando até a perda de visão no pós-operatório. Também a proteção contra deslocamento do tubo através de uma fixação adequada, evitando o risco de descolamento das fitas adesivas de contenção do tubo e a sua mobilização, tanto para dentro, que pode causar uma intubação seletiva, mas o mais comum, o maior risco é da extubação do paciente nessa posição, que pode ser uma catástrofe, principalmente se a cirurgia for cirurgia prolongada e isso acontece muito longe do fim da cirurgia, onde a possibilidade de deslocamento do paciente é bastante complicada. Portanto, a fixação do tubo nessa situação deve ser a mais delicada, a mais efetiva possível. Nessa posição, se todas as variáveis podem ser complicadas nesse posicionamento pelos riscos de edema de vias aéreas, risco de lesão ocular e compressão de globo ocular com perda de visão, entre outras várias possibilidades. A ventilação nesse paciente fica facilitada. Há uma melhor capacidade residual funcional, a capacidade pulmonar total também, uma vez que a ventilação mecânica nesse paciente, nessa posição, gera uma pressão interna no pulmão do paciente, que vai fazer com que haja maior expansão do tórax do paciente, do pulmão do paciente na região não dependente, que é uma região de maior massa de pulmão do que na região dependente, que é a região anterior. E como a coluna hídrica de circulação pulmonar nessa posição gera uma diferença de gradiente de pressão menor do que se o paciente estivesse em pé ou sentado, o fluxo sanguíneo diferencial entre a região dependente e a não dependente não é tão diferente assim, portanto mantém uma relação ventilação-perfusão bastante favorável para esse paciente.
instrumentos e equipamento para fixação da cabeça do paciente ou para o repouso da cabeça do paciente, de maneira a se evitar os contatos e a proteção e se manter a proteção do tubo, são os mais variáveis. Hoje em dia temos o fixador em ferradura, que pode ser utilizado com o contato do paciente apenas na região malar de cada lado e na região frontal, e há a possibilidade de visualização direta dos olhos, do nariz e da boca do paciente, do tubo. Há a possibilidade dos coxins de silicone, de gel também, e é importante sempre também a proteção dos membros superiores, mantendo sempre o menos tenso possível, evitar hiperextensões e hiperabduções que podem levar a extensões tanto de estruturas nervosas, mas também das articulações, gerando muita dor no pós-operatório. Atenção sempre para preparo na mudança da posição original para a posição de decúbito ventral e para o seu retorno à posição original. Evitar sempre as desconexões acidentais de acessos vasculares, eventualmente se está utilizando acesso arterial para monitorização de pressão invasiva. Muito cuidado com todas essas estruturas, todo o equipamento utilizado de monitorização e ventilação, se desconectado intencionalmente para diminuir o risco de extubação, entre outros, sempre manter alerta e a checagem programada de todas todo o equipamento utilizado nesse paciente. Evitar também, nessas mudanças de posicionamento, manter equipamento embaixo do paciente, muitas vezes o equipo de soro, uma torneirinha que está ali embaixo do membro superior do paciente ou do tórax, pode gerar uma ferida que no pós-operatório vai causar transtorno para o paciente e para a equipe anestésico-cirúrgica. A posição de decúbito ventral sem os cuidados devidos pode trazer grande aumento da pressão intraabdominal, o que vai causar redução do retorno venoso e, eventualmente, do débito cardíaco devido a isso. Isso também vai gerar um aumento da resistência vascular sistêmica. E, embora a pressão intraabdominal elevada possa interferir com a boa monitorização dos parâmetros dinâmicos, os índices dinâmicos de pré-carga, de avaliação de resposta à reposição de volume, como a variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso e outros, se a manutenção de instrumentos como o suporte de Wilson ou a mesa de Jackson com as armaduras de Helton, elas podem manter o abdômen livre, fazendo com que haja então a manutenção de uma boa pressão intraabdominal sem que ela seja elevada significativamente. Inclusive, se bem posicionado, pode até manter a pressão reduzida intraabdominal, e aí, nesse caso, a avaliação e a monitorização dos índices dinâmicos podem ser confiáveis. A proteção cervical, tanto no posicionamento quanto na mudança de posicionamento desses pacientes, é de fundamental importância para que se evite as lesões sobre essa região, que pode ser também bastante grave. Novamente, reforçamos a necessidade da proteção de olhos e nariz, e para isso, como dissemos, temos à disposição no mercado de vários equipamentos, como os dois suportes de polo cefálico, como esse de coloração azul, de gel, bastante confortável para o paciente, que mantém o contato apenas da região do mento e da região frontal. Também esse outro dispositivo de coloração preta, que no mercado existe em várias cores, permite a manutenção também do contato preferencial de região mentoniana e de região frontal. Tanto um quanto o outro tem a passagem, a localização da passagem para a acomodação do tubo do paciente, e abaixo pode ser visto então
a mesa de Jackson, onde são depositados a armaduras de Helton, que são essas estruturas forradas com tecido azulado, nessa mesa onde aparece essa ilustração com o paciente em decúbito ventral e o posicionamento bastante confortável, com a falta de contato do abdômen, mantendo uma pressão abdominal bastante tranquila, o apoio sobre os joelhos para que se evite a tensão e eventualmente manter um pouco a flexão dos dois joelhos para que se evite também o estiramento do nervo ciático e o contato das extremidades dos pés e dedos, de maneira a proteger contra lesões também. Existe a possibilidade também dessa manutenção dos braços do paciente na posição de super-homem, uma posição confortável que deve sempre evitar a hiperextensão e a hiperabdução também, para evitar lesões por estiramento de plexo braquial e dor nas articulações dos ombros no pós-operatório. À direita e abaixo pode ser vista a mesma mesa de Jackson com a colocação do suporte de Wilson, que também serve para manter o paciente com os suportes, os coxins laterais do equipamento, que mantém o abdômen sem contato e assim mantém a pressão intraabdominal diminuída, o que é de extrema importância, principalmente em pacientes com hipertensão intracraniana e pacientes sendo submetidos à cirurgia de coluna, que pode então evitar o aumento do sangramento, exposição de um campo de qualidade inferior. Então, é importante lembrar que o retorno venoso dificultado pelo aumento da pressão abdominal, quando não há utilização de equipamento adequado, faz com que haja fluxo retrógrado através do sistema venoso para a região lombar, região que tem uma circulação sanguínea avalvular e permite então esse retorno, esse aumento da turgência venosa na região peridural, que é bastante complicada na cirurgia de coluna desses pacientes. Outro fator importante a ser lembrado, principalmente nos pacientes a serem submetidos à cirurgia em decúbito ventral e sob monitorização de potencial evocado motor, é a proteção contra a mordida. Esses pacientes podem apresentar, durante a estimulação motora, lesões importantes, tanto nos dentes, nos lábios, na língua. Portanto, introduzir um mordedor apropriado na boca do paciente após a intubação e mantê-lo fixo ali, principalmente se for feito esse tipo de monitorização. A perda visual é um risco que existe em cirurgias cardíacas e em cirurgias de coluna. É um risco. Esses procedimentos apresentam uma incidência aumentada e a perda visual nessas situações é atribuída tanto à neuropatia isquêmica da retina, que pode ser anterior ou posterior, sendo a isquemia posterior de pior prognóstico, sendo mais comum de surgimento no pós-operatório. Pode acontecer também a oclusão da artéria retiniana por hipotensão ou embolia, e a oclusão da artéria retiniana pode ser tanto central quanto dos seus ramos. Isso aí é de extrema gravidade, podendo levar à cegueira do paciente no pós-operatório. A compressão do globo ocular, situações de hemodiluição, situações de hipotensão, são extremamente preocupantes durante essa cirurgia, além do risco da cegueira cortical, que pode acontecer no infarto da artéria cerebral posterior, principalmente em situações de embolia ou hipotensão. É importante, nesses pacientes em decúbito ventral, manter sempre a pressão arterial média acima de 70 mm de mercúrio e o hematócrito acima de 25%. Lembrar sempre, nesses pacientes de decúbito ventral, da proteção das mamas nas mulheres, proteger os joelhos, proteger a genitália, tanto de homem quanto de mulher,
E nos pacientes que apresentam estoma, como colostomia, por exemplo, lembrar que essas estruturas, assim como as mamas, devem ser dispostas de maneira tal que fiquem em posição medial em relação aos coxins que são utilizados para alívio da pressão intraabdominal. Portanto, essas estruturas devem ser observadas na hora do posicionamento do paciente, uma vez que durante a cirurgia é praticamente impossível de se observar a situação dessas estruturas. E de novo aqui a representação da mesa de Jackson com as armaduras de Helton, que são esses suportes que são idealmente colocados abaixo das cristas ilíacas dos pacientes, um de cada lado, e na região torácica do paciente, lateralmente, as mamas dos pacientes, esse paciente super obeso, mantendo ali o abdômen vazado no centro da mesa de Jackson, que é uma armadura que tem os dois suportes laterais. Portanto, esse conteúdo abdominal não vai apresentar muita interferência nem na ventilação nem no retorno venoso do paciente, já que ele está livre ali na mesa de Jackson. E acima ali é possível ver no posicionamento do paciente em decúbito ventral a flexão leve do joelho do paciente com o suporte sobre os pés, mantendo ali a proteção dos nervos ciáticos que não vão sofrer estiramento graças a essa flexão, e o posicionamento ali de tecidos macios sobre os pés, evitando contato contra estruturas ósseas, extremidades pontiagudas ósseas, os dedos, etc. E mais à direita acima, a possibilidade de visualização através de colocação de espelho nessas estruturas em forma de ferradura que servem de apoio para o polo cefálico do paciente. Outros aspectos importantes em relação ao decúbito ventral são a preocupação com a movimentação do paciente durante a cirurgia, se o paciente sai de plano anestésico, principalmente quando há fixação do polo cefálico, como por exemplo na utilização do fixador de Mayfield ou outro tipo qualquer, que pode eventualmente, se o paciente tenta movimentar-se numa superficialização da anestesia, gerar a laceração do couro cabeludo e até lesão de coluna cervical. A atenção em relação à compressão de vasos sanguíneos por coxins, podendo diminuir a circulação arterial e provocar isquemia dos membros inferiores e atrapalhar o retorno venoso dos membros, causando eventualmente, ou pelo menos levando ao risco de causar síndrome de compartimento. Também a pressão abdominal, como já falado várias vezes, deve ser tratada de maneira a se manter livre o abdômen do paciente, principalmente nas cirurgias de coluna, de medula e cirurgias de crânioencefálicas que podem ter o seu campo cirúrgico prejudicado, aumento de sangramento, diminuição do débito cardíaco por diminuição do retorno venoso, a hipotensão, a diminuição da perfusão tecidual e principalmente renal, e também a possibilidade até em caso de pressão abdominal extrema, a possibilidade também do desenvolvimento de síndrome de compartimento, que pode trazer complicações no intra e no pós-operatório ainda. Lembrar da ventilação adequada, evitar hiperventilação, principalmente nos pacientes com algum grau de céfalo-aclive, que pode trazer vasoconstrição no paciente, que pode eventualmente ter o seu fluxo sanguíneo cerebral já com algum grau de redução em relação ao seu estado fisiológico normal. E ao fim da cirurgia, lembrar da possibilidade de edema de vias aéreas e testar o vazamento do tubo ao fim da cirurgia. Esvazia-se o balonete, ventila-se sob pressão. Se houver vazamento, é sinal que ou não há edema de vias aéreas, ou se ele existe, ele é de pequena monta, não traz risco à ventilação espontânea do paciente após a extubação. As diversas variações na posição de decúbito ventral, cada uma com a sua característica, lembrando sempre de proteger todos os pontos vulneráveis de nervos e extremidades ósseas, nariz, olhos,
Isso é uma norma, uma preocupação grande nessa posição. E lembrar também dos cuidados contra os riscos de isquemia de artéria retiniana. Essas foram as fontes consultadas. Terminamos aqui a segunda parte da apresentação sobre posicionamento do paciente em anestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.